Boa noite, meus irmãos. Chegamos ao final, estamos chegando, é claro, ao final de mais um mês. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, não imaginávamos, mas mais um mês se findou e ainda estamos vivendo o isolamento social. Mas também agradecemos a Deus pela oportunidade de fazermos uso desta ferramenta para estarmos unidos, servindo ao Senhor dentro do que nos é possível. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que esse dia de culto, que esse momento de culto seja um momento abençoador na sua vida. E que você possa experimentar as bênçãos do Senhor e que nesse dia, neste momento, a bênção do Senhor, que já tem sido manifestada em sua vida, possa tornar-se cada vez mais evidente. Louvamos a Deus pela Segunda Igreja Batista de Alcântara, pela oportunidade de estarmos juntos, sempre nesses momentos de cultos, e também todos os dias lá no aplicativo Zoom, onde de 20 horas às 20h40 nos reunimos em oração juntos, estamos ali clamando ao Senhor, colocando diante de Deus os nossos pedidos e as nossas necessidades. Que Deus continue nos abençoando e que nós continuemos acreditando de que em breve nos veremos livres deste isolamento e estaremos dando sequência ao nosso culto, aos nossos momentos de culto, de adoração ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu cantor cristão, vamos juntos, vamos cultuar ao Senhor, vamos louvar e adorar ao Senhor. Seja essa quinta-feira uma quinta-feira de bênçãos na sua vida, para a glória do Senhor. Meus irmãos, vamos cantar hino de número 159 do nosso cantor cristão, Minha Oração. Quero convidar a você a abrir o seu cantor e fazer desta oração, deste cântico, esta oração ao Senhor. Que você possa colocar-se diante do Senhor, cantar, louvar e adorar o nome do Senhor. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar, ó, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração.
nossos cultos de quintas-feiras, nós reservamos um momento para nos dividirmos em duplas, para que assim tenhamos mais proximidade e possamos orar uns pelos outros e também colocar diante de Deus os nossos pedidos. É claro, aqui através dessa ferramenta, nós não temos a possibilidade de ouvir os pedidos dos irmãos, porque não podemos interagir. Mas Deus ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos pedidos e a nossa súplica. Quero te convidar nesta hora a colocar diante de Deus o seu pedido de oração, aquilo que você deseja receber das dadivosas mãos do Senhor. Que você possa colocar esse pedido diante do Senhor. Nós vamos fazer desse momento um momento também de intercessão, quando estaremos orando ao Senhor, mesmo em nosso lar, podemos, junto com a nossa família, de dois em dois, orarmos ao Senhor e colocarmos diante dele as nossas necessidades. Faça desse momento um momento de intercessão, um momento importante na sua vida. Quero te convidar, quero te pedir, é claro, para estar orando não só pelo nosso país, pelo mundo, pelo nosso estado, mas especificamente orar pelo nosso município, que também tem sido a cada dia alcançado, atingido por essa pandemia, por esse coronavírus. Então ore pelo nosso município. Quero também especificamente pedir que você ore pelo bairro Jardim Catarina. Aqui é onde nós estamos servindo ao Senhor, na Segunda Igreja Batista de Alcântara. Temos ouvido relatos de já moradores que foram acometidos dessa enfermidade, pessoas que já tiveram a sua vida ceifada em função deste coronavírus. Então vamos orar pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, por aquele que está à nossa direita, à nossa esquerda, aquele que está à nossa frente, está atrás do nosso quarteirão, os quarteirões vizinhos a nós e todo o bairro do Jardim Catarina, para que o Senhor nos abençoe, nos livre desse tempo de pandemia. Quero pedir também especificamente que você ore pelos pastores. Temos recebido muitos pedidos de oração de pastores que estão internados com o coronavírus com o vírus do coronavírus já confirmado e outros com sintomas. Então ore por esses colegas para que o Senhor abençoe. Ore também por aqueles que muitas vezes nós não ficamos sabendo. Às vezes o seu vizinho, alguém que está perto de você, tão pertinho, contraiu essa enfermidade e nós não sabemos. Então coloque diante do Senhor esse seu pedido para que nós possamos orar a Deus nesse momento. Você vai ouvir uma canção na oração. E enquanto essa canção estiver ecoando, eu gostaria que você estivesse orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para esse momento de intercessão. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Ouça essa canção e durante essa canção, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor.
Meus irmãos da Segunda Igreja Batista de Alcântara, quero trazer uma orientação pastoral aos irmãos. Desejávamos, é claro, já estarmos reunidos em nosso templo, mas ainda não temos a autorização do governo, as orientações do Ministério de Saúde, para que haja realmente ajuntamento ou aglomeração. Enquanto durar este tempo de isolamento, enquanto estivermos debaixo desta condição, estaremos seguindo sim as orientações do nosso governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Também estaremos caminhando junto com as orientações de nossa Convenção Batista Fluminense, Convenção Batista Brasileira e também de nossa Associação Batista Gonçalves, para caminharmos juntos e juntos vencermos esse tempo de pandemia. Então ainda não temos um tempo definido para retornarmos ao nosso templo com as nossas atividades. Ore por isso, para que Deus abrevie este tempo, para que em breve realmente possamos estar juntos adorando ao Senhor. Essa é uma palavra de orientação a você, meu irmão, minha irmã, que é membro da Segunda Igreja Batista de Alcântara, e trago aqui essa palavra pastoral de orientação ao seu coração. Quando for necessário, faça o que precisa ser feito. Vá ao mercado, vá onde for necessário. Mas só se houver necessidade. Se não houver, fique em sua casa. Esteja se preservando, se guardando, ajudando a diminuir a curva de contaminação deste vírus. Lave bem as mãos, com água e sabão, conforme tem orientado o Ministério da Saúde. E se não houver uma torneira para lavar as mãos, use álcool em gel. Previna-se. Ajude ao nosso país, ajude ao seu próximo a não ser contaminado por esse vírus. E que você também não o seja, para a glória do Senhor. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos, nesta noite, refletir sobre o tema Orando a gente vence. Quero tomar por emprestado um texto da palavra do Senhor para, a partir desse texto, refletirmos sobre a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, os versos 21 e 22. Vou repetir. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, o verso 21 e o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Vou repetir o verso 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Isso me leva a pensar, isso me leva a refletir que Jesus está incentivando os seus discípulos a exercitarem a sua fé, mas também exercitarem o hábito de orar, o hábito de colocar-se diante de Deus quebrantado, para que Ele, o Senhor, possa responder às suas necessidades. É claro, o ato de acreditar que através da oração é possível vencer, o ato de acreditar que orando a gente vence, me remete também a refletirmos sobre um outro personagem bíblico e que Jesus se encontra, o Evangelho segundo Marcos registra no capítulo 9. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 9, o verso de 14 em diante, até o verso 29, do verso 14 ao verso 29, há uma história registrada de um homem cujo filho, não vou ler o texto, mas eu peço que você leia aí em sua casa, acompanhe esse texto, mas a história narrada de que Jesus chegou a um determinado lugar e quando se aproximou, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo, toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Jesus, então, quer saber o que estava acontecendo naquele momento. Jesus pergunta aos escribas: que é que discutis com eles?
E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Esse é o fato narrado. Jesus, então, é movido de compaixão por este pai e faz-lhe uma pergunta, pede que trouxesse um menino e faz ao pai do menino uma pergunta. E aqui o texto não menciona seu nome, apenas diz que Jesus perguntou àquele pai há quanto tempo isso acontecia com o menino. E ele disse: acontecia muitas vezes desde da sua infância. E então aquele pai faz um pedido a Jesus. Ele diz para Jesus, olhando para Jesus, diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está lá no verso 22. No verso 23, Jesus, respondendo àquele pai, disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus, uma vez mais, exorta aquele pai a não apenas lançar sobre Jesus a possibilidade da cura, mas o exercício da sua fé era necessário naquele momento. Era necessário que aquele pai verdadeiramente acreditasse. E ele disse: se você crê, tudo é possível ao que crê. É claro, estamos pensando, meus irmãos, sobre a oração. A oração é uma grande necessidade na vida de cada um de nós. Oração não é obrigação. Oração é prazer e não peso. Oração é algo que aprendemos e desenvolvemos e aprendemos que através dela nós falamos e conversamos com Deus. Entretanto, o difícil não é entender a importância da oração, mas sim fazê-la de forma integrante e constante na nossa vida. Não algo esporádico, não algo que você faz apenas num determinado momento, mas a oração precisa ser algo constante na sua vida. Algumas vezes, certamente, e eu creio que você também, meu irmão e minha irmã, já obteve respostas de oração. Viu questões da sua vida serem de fato resolvidas através de uma oração. Ora, se sabemos e cremos que a oração é algo tão importante, e principalmente nós cristãos entendemos isso, resta-nos fazer algumas indagações para elucidarmos em nossa mente o que nós estamos refletindo. Como é que um crente ele pode viver uma vida sem orar? Como pode um crente não nutrir consigo uma vida de oração? Uma segunda pergunta: por que é que, se nós entendemos que a oração, através da oração, nós podemos vencer, ou seja, orando a gente vence, por que é então que muitas vezes nós procrastinamos a oração? Por que é que muitas vezes nós negligenciamos uma vida de oração? Certamente, meus irmãos, não estou aqui lançando peso nem responsabilidade a quem quer que seja, mas apenas levando a também fazer uma reflexão sobre a importância da oração. É claro, se em algum momento você se enquadrou dentro do que foi dito, por certo, não foi o pastor quem disse, mas é o Espírito do Senhor que está, desde esse momento, trabalhando na sua mente para que você possa compreender a importância da oração e possa lembrar-se a cada instante da sua vida que exatamente é orando que a gente vai vencer. Algumas coisas acontecem na nossa vida quando nós oramos. Existem algumas coisas que acontecem no mundo visível e outras que acontecem no mundo invisível. Eu costumo classificar as que acontecem no mundo invisível como questões que acontecem no mundo espiritual. Enquanto nós oramos, há uma grande batalha acontecendo no mundo espiritual. É claro, algumas outras coisas acontecem em decorrência à nossa oração. Porque enquanto você está acreditando que orando você vai vencer, enquanto você está exercitando isso,
algumas outras coisas estão acontecendo que não estão latentes à sua vista. Ou seja, não são coisas perceptíveis a olho nu, mas que estão acontecendo no mundo espiritual. Algumas destas coisas eu quero compartilhar com você nesta noite, continuar refletindo na palavra do Senhor sobre 4 ideias interessantes que acontecem para que a gente possa entender por que é que orando a gente vence. Porque enquanto a gente está orando, Deus vai à nossa frente, Deus peleja por nós, Deus vai à nossa frente e vai derrubando as barreiras, as coisas que nos impedem de alcançarmos aquilo que tanto nós desejamos. Deixa eu trazer à memória um personagem bíblico. Josué, Deus havia ordenado a Josué que ele pudesse conduzir o povo na conquista da cidade de Jericó. Mas algumas coisas Deus orientou a Josué para que o povo fizesse, que talvez muitas pessoas ali naquele contexto, naquele momento, talvez tivessem dificuldade de entender. Elas sabiam que elas precisavam orar, elas sabiam que orando elas venceriam, sabiam que confiando na orientação de Deus através de Josué, elas iriam vencer. Deus ordenou a Josué, então, que rodeasse a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esses 7 dias, ninguém deveria falar nada, ninguém deveria gritar, ninguém deveria cantar, ninguém deveria dizer nada. Deveriam permanecer em silêncio. Dá para imaginar, e aqui o texto não faz menção disso, mas eu quero desafiá-lo ou desafiá-la a pensarmos, a imaginarmos como ficou a mente e o coração daquelas pessoas. Talvez até elas estivessem passando por um momento de constrangimento. Talvez tenha sido uma situação constrangedora. Eu fico imaginando que os moradores de Jericó, naquele momento, vendo aquela multidão passando ou rodeando por 7 dias, rodeando aquela cidade, sem dizer uma palavra, caminhando, todos estavam prontos, preparados para uma batalha, mas ninguém dizia nada. Imagina, por exemplo, talvez no primeiro dia, os moradores de Jericó olhassem ali das muralhas e ficassem tensos, preocupados. O que é que vai acontecer? O que é que eles estão fazendo? Por que é que eles estão rodeando a nossa cidade? E por que é que eles estão calados? Mas imagino que após o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, talvez, quem sabe, no 5º ou no 6º dia, aquilo já não preocupasse mais as pessoas. Talvez até servisse de motivo de chacota. Esse povo todo dia passa por aqui, não diz uma palavra, não nos ameaça, apenas rodeiam a nossa cidade. Esquece, porque eles não vão fazer nada contra nós. Os nossos muros são altos, nosso exército é poderoso, esse exército silencioso, nada pode contra nós. Ninguém sabia, por certo, o que já estava acontecendo. Na verdade, nada parecia anormal, nada de estranho, nada de diferente. Mas enquanto o povo rodeava a cidade, Deus já estava trabalhando, Deus já estava agindo. Apesar de ninguém estar vendo aparentemente nada, Deus já estava trabalhando. Então, no dia exato, no tempo exato, no momento de Deus, o imprevisível acontece. E de repente Deus diz para o povo: no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E depois, quando Josué determinar gritar, e vocês gritam. E então, quando eles começaram a gritar, as muralhas caíram. Resultado de oração. O que acontece? Muitas vezes nós queremos ver o resultado palpável ou concreto das nossas orações. E aquele povo não viu o resultado, simplesmente permaneceu em silêncio, porque Deus já estava trabalhando. Meu irmão, minha irmã, enquanto você está orando, você não está vendo, você não está percebendo, mas Deus já está trabalhando para que a sua vitória possa ser concretizada. Se você precisa do agir de Deus, derrubando as barreiras intransponíveis, para que você confie mesmo no seu poder, você precisa entender que você precisa crer que Deus já está fazendo. Nem sempre o necessário ou o mais importante é ver. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu.
Creia nesta noite que naquilo que você está orando, naquilo que você está colocando diante de Deus, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. O aparente silêncio de Deus é também uma prova de que Ele já está trabalhando no seu tempo, no seu momento. É importante pensarmos e refletirmos sobre isso, para que nós possamos continuar acreditando que é orando que a gente vence. Então guarde isso, esse primeiro entendimento à luz do que nós estamos refletindo, que é sobre a oração. Quando a gente ora, algo no mundo espiritual acontece. E o que acontece no mundo espiritual? Enquanto você ora, Deus vai à frente, derrubando as barreiras, tirando todo o empecilho, tudo que impede com que você possa alcançar a sua vitória. A segunda ideia que quero destacar na nossa reflexão nesta noite é que quando nós entendemos que é orando que a gente vence, realmente nós conseguimos entender que lá no mundo espiritual, enquanto nós estamos orando, Deus está lutando ao nosso favor. Me permita trazer um outro personagem para a nossa breve reflexão. Quando Daniel estava em um propósito de oração e jejum de 21 dias, a resposta parecia que estava demorando. Aos olhos humanos, parecia que aquela resposta verdadeiramente estava demorando. Mas Deus já estava trabalhando. Deus estava lutando em favor de Daniel. Talvez a nossa grande inquietação é tentar enxergar, olhar e percebermos de forma clara ou concreta o que Deus está fazendo. Mas quando o anjo Gabriel finalmente chegou, ele disse algo que merece o nosso destaque, merece repensarmos e chamarmos a atenção. O livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nos versos 12 e 13, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós lêssemos esse texto da palavra do Senhor, porque vale a pena conferirmos esse texto. Capítulo 10, o verso 12 e o verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Vou conferir com você aqui em minha Bíblia. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante. Observe bem, reflita bem, que a resposta de Daniel deveria ter vindo muito antes do que ele imaginava. Mas o diabo lutou para que ela demorasse, possivelmente Daniel parasse de orar. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Muitas vezes, enquanto nós estamos orando, Deus está lutando em nosso favor. Mas Deus está lutando porque o inimigo também está lutando para tirar a sua fé, para impedir que você creia, para fazer com que você veja nas evidências de um silêncio ou uma ausência de resposta, uma demora de resposta, alguma evidência de que Deus não vai te responder. Mas saiba que enquanto pode parecer estar demorando, Deus já está lutando em seu favor. Deus já está trabalhando em seu favor. E da forma como aconteceu com Daniel, acontece comigo, acontece com você também, meu irmão e minha irmã. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu creio que talvez tenha acontecido com você, desanimar diante de alguma resposta que está demorando. Já aconteceu? Algo que você está colocando diante de Deus, algo que você está pedindo a Deus e talvez aquilo ainda não chegou. Aquela resposta ainda não aconteceu. E muitas vezes o que acontece é isso mesmo. O inimigo muitas vezes quer que a gente desacredite de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando. Mas precisamos perseverar na oração, mesmo que pareça que a nossa resposta esteja demorando. Creia que Deus já está trabalhando ao seu favor para que você possa receber a vitória. O verso 12 desse texto que nós lemos é algo interessante. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, veja bem, vamos destacar aqui no texto,
Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Permita-me, de uma forma ousada, dizer a você nesta noite: desde o primeiro momento em que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, desde este primeiro momento são ouvidas as suas orações. E vejam só a resposta de Deus. A resposta de Deus para Daniel foi: e eu vim por causa das tuas palavras. Deus está agindo por causa das tuas palavras. Deus está agindo por causa das tuas orações. E é exatamente através da sua oração que você vai vencer. É através da oração que a gente consegue vencer as nossas lutas. Orando, a gente vence. Orando, a gente vence. A terceira ideia que quero destacar para você nesta noite é que orando, verdadeiramente, a gente vence. Algo acontece no nosso mundo espiritual, e eu quero continuar pensando sobre essa mesma percepção. O que acontece é que o Senhor nos dá força, nos confere força para continuarmos a nossa luta. Me permita buscar aqui, ou usar aqui, um outro personagem para a nossa reflexão. Quero falar sobre Neemias, o grande Neemias. O livro de Neemias relata as experiências que ele viveu, e elas nos trazem lições que nos fazem aprender algo extraordinário com aquele grande homem de Deus. Neemias é um exemplo em vários sentidos da sua vida. Neemias é um exemplo como líder, Neemias é um exemplo como pessoa de confiança, Neemias é um exemplo como gestor governamental, Neemias é um exemplo como estrategista, Neemias é um exemplo como político, é um exemplo como um homem de Deus e, acima de tudo, quero destacar aqui, é um exemplo como um grande homem de oração. E isso me chama a atenção. Neemias capítulo 6, o verso 9, o texto diz que porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele buscava e pedia a Deus que pudesse o ajudar na sua tarefa. E é interessante, porque o texto de Neemias vai dizer que toda a obra se encerrou até aquele dia, porque o coração do povo estava inclinado para trabalhar. Neemias conseguiu contagiar através da oração para que aquelas pessoas pudessem ser abençoadas. Neemias vai chegar a dizer o ponto que a alegria do Senhor é a força daquele povo, e a alegria do Senhor é também a nossa força. Mesmo diante das lutas, dos problemas, e quando o rei aparece e diz a Neemias: vejo que o seu semblante está triste, isso não é nada mais do que tristeza de coração, revela-me o que tem entristecido o seu coração, e ele estava orando. E enquanto orava, Deus estava dando a ele forças para que ele pudesse continuar a sua caminhada. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31 diz: ele fortalece ao que está cansado, ele dá força e grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços, eles tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova a sua força, voa como bem alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Irmãos, como é bom sabermos e acreditarmos que enquanto nós oramos, Deus trabalha a nosso favor, nos dando força para continuarmos na nossa luta. Não desanime, não desista. A resposta, a vitória que você quer, Deus tem garantido para você. E Deus tem feito com que você possa tomar posse desta vitória. Quarto e último aspecto que quero destacar nessa noite, nessa nossa breve reflexão. É orando que a gente vence. Porque quando estamos orando, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. E algo que acontece é que o Senhor Deus entra com providência e vai frustrar os planos do diabo. Não é de hoje que o povo de Deus sofre com perseguição. Não é de hoje que sofremos com lutas, com dificuldade. Pelo contrário, é coisa antiga que o povo de Deus vem passando por lutas, problemas e perseguições. Os judeus que viviam no Império Medo-Persa
sobre o reinado de Assuero ou de Xerxes, no livro de Esther, passavam por momentos de perseguição. Naquela época levantou-se Amã com um plano maligno, diabólico, para acabar com a raça dos judeus. Amã deve ter sido um herói, talvez, quem sabe, para alguns outros homens que imaginavam que poderiam dominar o mundo. Mas Amã não conseguiu o seu intento porque ele fracassou no seu intento. Então, os judeus que estavam com a data marcada para serem executados, trucidados, esfolados, enforcados, massacrados, pilhados, destruídos, dizimados, para que aparecessem da história, ou da face da história, quem é que poderia recorrer, a quem eles poderiam recorrer, a quem eles poderiam pedir algo. E, meus irmãos, eles poderiam fazer algo extraordinário que Amã não sabia. Eles podiam orar, eles podiam clamar a Deus, e foi exatamente isso que eles fizeram. O livro de Esther, capítulo 4, quero pedir a você que abra sua Bíblia aí, livro de Esther. Eu quero ler com você o capítulo 4, verso 16. Quero ler com você o verso 16 e o verso 17 desse texto, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. A resposta que eles precisavam aconteceu. O que foi que aconteceu? Deus frustrou os planos de Amã. Deus permitiu que naquele instante Amã não fosse próspero no seu intento de destruir o povo do Senhor. Ora, ele que queria pendurar Mardoqueu na forca, acabou ele mesmo inaugurando um instrumento de morte que ele construiu para o servo do Senhor. A mesma arma que o diabo armou para tentar contra os filhos de Deus, o próprio Amã experimentou e a inaugurou, porque Deus estava trabalhando em favor daquele povo. Deus é aquele que frustra os planos do diabo. E mesmo que o inimigo esteja trabalhando para impedir com que você creia, ore, ore e ore. E quando você estiver cansado de orar, ore, ore e ore. Busque a Deus, porque Deus tem resposta para a sua vida. Concluindo a minha palavra nesta noite, é assim que nós vencemos. É desta forma que nós vencemos. Porque quando nós oramos, nós vencemos. É orando que vencemos. É orando, é colocando diante de Deus as nossas necessidades que nós vamos vencer. Orando, a gente vence. É sempre assim. Nós oramos e muitas vezes não vemos nada. Parece que nada vai acontecer de imediato. Continue orando. Outras vezes as coisas parecem que vão demorar a acontecer e ainda outras parecem que nunca vão mudar, nunca vão acontecer. Ore, continue orando. Mas quando menos nós esperamos, quando menos você esperar, Deus intervém e aí muda o quadro, transforma a situação, reverte o cativeiro e concede a você a vitória que você tanto precisa e necessita. Na oração nós encontramos paz. Na oração, nós encontramos calma. Que seja esta também uma prática comum a nós, algo que façamos de coração, algo que seja significativo na nossa vida. Não algo resultado de um hábito ou um costume, mas algo que traz prazer ao nosso coração, poder falar com Deus, porque temos a certeza de que orando a gente vai vencer. O texto que li no início para nossa reflexão é o texto que encerro, dizendo o verso 22, do capítulo 21 de Mateus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ore, porque Deus tem resposta para você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai bendito, te agradecemos por tua bondade infinita, por tudo quanto o Senhor tem feito
por nós. Continua conosco, nos ajudando, nos abençoando. Dá-nos sempre a oportunidade de falarmos contigo e vermos as respostas, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida. É o que te pedimos em oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hoje e sempre. Amém. Ouça essa canção e reflita sobre ela. Na oração, nós alcançamos favor de Deus. Falar com Deus é importante para a nossa vida. Ouça essa canção e reflita sobre isso. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Agradecidos a Deus, é claro, por termos passado este tempo juntos
cultuando, adorando e servindo ao Senhor. Muito obrigado a você que participou desse momento de culto, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, que você possa respeitar o tempo de isolamento, que você possa se cuidar, porque se cuidando você está preservando a sua vida, a sua saúde e a próximo também. Que Deus nos abençoe no transcurso desta semana. Próximo domingo estaremos dando início a mais um mês de maio, mês denominado Mês da Família. É claro, estaremos, mesmo que impedidos de estarmos reunidos em nossa igreja, estaremos aqui através desta ferramenta, ouvindo várias famílias de nossa igreja que estarão participando do nosso culto, dirigindo o culto, trazendo uma palavra, cantando em família, é claro, cada um no seu lar, respeitando o isolamento, mas faremos deste momento um momento muito agradável em família. E será também uma oportunidade para testemunharmos como família do que Deus tem feito a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe nossa igreja e que continuemos caminhando e avançando na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, meus amigos, sempre tenho dito no final de nossos cultos que quando gravamos essa mensagem ou gravamos esse vídeo, o fazemos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas também entendemos que se de alguma forma esse vídeo, essa mensagem chegou para você, na minha oração por sua vida é que o Senhor também abençoe a sua vida grande e abundantemente. Que os sonhos e desejos do seu coração sejam satisfeitos no Senhor para a alegria do seu coração e para a glória do Senhor. Muito obrigado por participar desse momento. Quando for possível, venha nos visitar. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, número 560, entre as antigas ruas 7 e 8, aqui no Jardim Catarina. Será para nós motivo de grata alegria recebê-lo ou recebê-la aqui em nossa igreja para cultuarmos juntos ao Senhor. Receba, sim, um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que o Senhor Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente.